Eu acho que algo bom a se fazer é parar de contar tudo. Pare de contar quanto tempo de oração você tem e quantos capítulos da Bíblia você lê. Apenas seja guiado pelo Espírito e então aprenda algo e pare de fazer coisas através de um tipo de numerologia para que você se sinta bem consigo mesmo. Eu vou pregar sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Gálatas. E então nós vamos investir o nosso tempo. Você vai ser um bom estudante da Bíblia, você vai aprender muitas boas lições e, felizmente, eu vou te ajudar pela graça de Deus a entender qual é o fundamento básico da doutrina do Novo Testamento, de que nós somos salvos pela graça e não por obras. Não há nada que possamos fazer para salvar a nós mesmos. A maioria de vocês já sabe disso, mas a outra coisa que esquecemos muitas vezes é que a maneira pela qual fomos salvos é a mesma maneira pela qual aprendemos a viver. Portanto, Deus quer que nós vivamos pela fé e não apenas recebamos Cristo pela fé. A maioria das pessoas chega ao fim de si mesma em algum ponto, então percebe que não consegue levar a si mesmo para o céu, que precisam de Deus, então elas desistem do mundo por um tempo e convidam Jesus para a sua vida, mas logo, quando começam a ler ou estudar um pouco, ou ouvir as pregações, então elas voltam atrás e tentam fazer por sua própria força as coisas que a Bíblia nos diz para fazer. Nós esquecemos que não apenas somos salvos pela graça, mas temos que aprender a viver pela graça e pela fé. Agora, Paulo foi escolhido por Deus para trazer a revelação sobre a graça à igreja. Ele foi qualificado por uma experiência que ele teve em sua vida. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele estava tentando, com todo o seu poder, destruir a igreja. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado. Ele estava alegremente reunindo cristãos e vendo-os sendo levados à prisão. E como ele era mal-humorado, ele, na verdade, pensava que estava fazendo a coisa certa, sabe? Porque ele era um judeu muito religioso e legalista, que seguia todas aquelas regras e regulamentos. E então ele tinha muito orgulho de si mesmo, do que fazia. Mas Deus o encontrou na estrada para Damasco e revelou-se a ele, e ele teve uma grande experiência com Deus. Eu não entrarei em todos os detalhes, mas ele caiu do cavalo, viu uma grande luz e não pôde falar por vários dias e Deus, através de uma revelação, disse a ele para pregar o Evangelho, o qual deveria ser o Evangelho da graça. Deixe-me lhe dizer, não há melhor pessoa para pregar algo do que alguém que já experimentou aquilo. E a graça é para as pessoas que não merecem a bondade de Deus. A graça é o favor de Deus, mas não é apenas o favor de Deus. Eu gostaria que parássemos de dizer que é o favor imerecido de Deus, é o favor de Deus, mas ela também é o poder do Espírito Santo sendo disponibilizado para nós, que nos habilita a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós não podemos fazer isso apenas por esforço da carne, forças ou diligência, ou apenas por vontade própria ou autodisciplina. Todas essas coisas são importantes, são boas, necessárias, essenciais, mas Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Apenas imagine, apenas pense por um minuto. Como a sua vida seria se cada pequena coisa que você fizesse pela fé? Pela fé.
A primeira oração que todos deveriam fazer quando se levantam de manhã é a oração mais poderosa. Ajuda-me. Amém? Porque eu vou te dizer, não há nada em nossa vida em que não precisamos de ajuda. Quero dizer, em tudo nós precisamos de ajuda. E então eu criei um hábito de todo dia dizer, ajuda-me, Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E você nem precisa saber onde precisa de ajuda, confia em mim, você precisa. Então, Gálatas é um livro que fala muito sobre estar livre da lei. E que agora nós vivemos debaixo da graça. E talvez você teria que ter sido um judeu do Antigo Testamento para entender totalmente isso, mas Deus deu a lei a eles sabendo que eles não a cumpririam. Então, eventualmente, eles percebiam que precisavam de ajuda. Eu não consigo fazer isso, não consigo viver essa vida, não consigo cumprir todas estas leis, porque debaixo da lei, se você cumprir todas, mas quebrar uma, você é culpado de quebrar todas. Isso devia ser tão frustrante. Mas eles trabalhavam duro para cumprir todas as leis. E então, aqueles que conseguiam administrar, obedecer à lei. E ainda temos isso na vida das pessoas de hoje, nas igrejas, sabe? Você sente como se você vai à igreja todos os domingos, você acha que é melhor do que alguém que vai só 3 vezes no ano? Se você lê a Bíblia toda durante o ano, você acha que é melhor, um pouco mais espiritual, do que alguém que só lê, sei lá, talvez só um capítulo por dia? E nós devemos ser muito cuidadosos com este orgulho espiritual, porque eu acho que não há nada mais nauseante para Deus do que nós pensarmos que somos melhores do que uma outra pessoa só porque fazemos algo que Deus realmente nos deu a graça para fazer, mas estamos estupidamente levando crédito por isso. Amém? Isto realmente nos traz muitos problemas. Agora, existe um mover muito grande, e nós chamamos de movimento da graça, mas há uma ênfase em pregar sobre a graça nas igrejas nos últimos 3 anos. E você vai encontrar, se estudar a história da igreja, que houve ênfase em várias coisas em diferentes momentos. E é bom porque, por mais forte que nós sejamos em algo, nós podemos deixar isto meio que desaparecer de nossas vidas e Deus precisa voltar atrás e nos dar um curso de atualização. Mas nem tudo que é bom continua sempre bom. Parece que nós, como cristãos, não sabemos como ficar fora da trincheira, sabe? E então, teve o movimento da santidade anos atrás, e foi maravilhoso, as pessoas estavam vivendo vidas mais santas, mas então cruzaram a linha onde todo mundo se tornou muito legalista. E então, de repente, você não podia fazer nada. Não podia usar maquiagem, não podia cortar cabelo, não podia dançar, não podia ir à festa, não podia ver um filme, não pode. E bem, quem vai aceitar isso por muito tempo? Muitos jovens, talvez alguns de vocês que foram criados em igrejas como essas, na verdade isso te afastou de Deus, em vez de te aproximar dele, porque parecia que para ser cristão você nunca poderia ter nenhum divertimento em toda a sua vida. O movimento da Palavra da Fé nos anos 60 e 70. Muitas pregações sobre prosperidade. E eu agradeço a Deus por isso. Deus tocou a minha vida de uma maneira poderosa. Porque eu sabia que eu fui salvo pela graça, mas eu não sabia nada sobre o uso da minha fé para outra coisa que não fosse apenas a salvação. Agora, a fé é algo que Deus dá a você que você precisa usar e liberar. Na sua vida é uma força poderosa. Mas não é apenas um automático, você coloca sua confiança em Deus. Você coloca sua fé nele. E sou grata pelo que eu aprendi sobre a prosperidade, mas perdeu o equilíbrio. Sou grata pelo que eu aprendi sobre a fé, mas perdeu o equilíbrio. Então, toda vez que alguém tinha um problema em sua vida, era porque não tinha fé suficiente.
Se você ficou doente, você não teve fé. Se seu filho morreu, você não teve fé. Bem, isso não está certo. Você não pode. Não há nenhum lugar na Bíblia prometendo que nunca teríamos problemas. E não importa quanta fé você tenha, você não vai conseguir evitar e nunca ter problemas em sua vida. E Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. Não temas, porque eu venci o mundo. Então, você vai encontrar aqui uma das coisas que Paulo diz e ensina muito firmemente, é que, e sabe, você tem que ter muito cuidado para não se afastar da verdade. E você sempre deve testar os espíritos e garantir que tudo que você acredita esteja fundamentado na palavra de Deus. Precisamos ser... Veja, o diabo não se importa se você não faz o bastante ou se faz muito mais de algo, sabe? Você compreende? Se você não limpa a sua casa de jeito nenhum, ele fica feliz com isso. Mas se você se torna fanática e faz da sua casa um mausoléu que não pode ter um pingo de poeira nela, e você só gasta a sua vida toda tentando impressionar a todos com sua casa perfeita. Eu cheguei a esse ponto. Então, isso também se torna um problema, porque agora você é um escravo daquilo que você estabeleceu para si mesmo, das quais você recebe o seu valor e mérito. O equilíbrio é muito importante. E, para ser honesta, nós não somos realmente muito bons nisso. Amém? E agora eu tenho que começar a ler aqui, então. Mas eu quero começar dizendo que nós já fomos libertos da lei. Graças a Deus nós somos libertos da lei. E a pregação sobre graça que vamos ouvir hoje deixa isso muito claro. Nós fomos libertos da lei. Estamos livres dela. O Antigo Testamento foi concluído, nós temos agora uma nova aliança com Deus, é a aliança da graça. Mas aqui está, eu não estou dizendo que as pessoas não são. Algumas pessoas estão pregando isso, mas algumas estão ficando sem equilíbrio nisso, sabe? E a graça não é uma desculpa para viver uma vida desleixada e se safar disso. Vamos lá, fiquem comigo. Graça é o poder de não ter que viver no pecado. Isso não é uma desculpa para pecar. Nem só uma atitude que Deus vai observar porque é muito indulgente. Nós somos libertos das leis da Antiga Aliança, que abrange coisas semelhantes ao que nós chamamos de lei cerimonial. Libertos de seguir regras e regulamentos e ter que honrar certos dias e dias de festas e regras sobre dietas, regras sobre coisas que você pode usar e coisas que você não pode usar, o que você pode ou não comer e estas coisas. Mas nós não temos, entenda-me, você precisa entender que nós não ficamos livres da lei moral. Os 10 mandamentos são tão valiosos hoje quanto eram antes. Vamos lá. Eu ouvi alguém dizer uma vez, você pode imaginar alguém se levantando e pregando sobre os 10 mandamentos? Eu pensei bem, sim, eu mesma gostaria de fazer isso, porque eles não desapareceram. Há uma nova liberdade, sabe, eu não acho necessariamente que você precisa separar todos os domingos e ficar em casa o dia todo sem fazer nada, mas eu acho que se você não tiver um descanso sabático, numa média de uma vez por semana, você vai desmoronar. Eu acho que nós precisamos ter um tempo separado para Deus. Eu não faço isso apenas um dia, eu faço todos os dias. Eu não consigo passar um dia sem Jesus. Amém? E então a graça não nos dá uma desculpa para não termos um alto padrão moral em nossa vida.
A graça, ela realmente requer que nós façamos mais do que o que a lei pedia, e eu te darei exemplos. Jesus disse, nos 10 mandamentos diz, não cometerás adultério, mas ele disse, eu digo a você, que se você olhar para uma mulher, com o desejo de luxúria, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Então ele não tornou mais fácil para nós. Ele fez ser mais difícil, mas ele disse, eu darei a graça para você fazê-lo. Eu darei a você o poder de fazer isso. Veja, eles estavam tentando ser bons debaixo da lei, mas tudo dependia deles. Se eles eram bons, eles se sentiam bem sobre si mesmos. Se não eram bons, então se sentiam culpados e estavam sempre fazendo sacrifícios. Veja, a lei diz, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse, eu vos digo, para perdoar seus inimigos. Abençoe aqueles que amaldiçoam vocês, que usam vocês, que abusam de vocês. Ajude-os, se tiverem necessidades. Sabe, muitas pessoas acreditam que o dízimo está debaixo da lei, que você não tem que dizimar. Bem, eu seria honesta com você, também acho que não precisa. Mas eu não sei por que você não dizimaria, e porque há uma grande promessa com o dízimo. Agora, em Malaquias diz que se você não levar todos os dízimos à casa do tesouro, você será amaldiçoado. Não acredito que Deus amaldiçoa as pessoas porque Jesus carregou a maldição. Mas eu penso que muitas vezes, se nós não seguimos estes princípios, nós barramos as bênçãos em nossas próprias vidas. E eu imagino que se eles podiam dar 10% debaixo da lei, o que deveríamos estar fazendo debaixo da graça? E você pode não gostar disso, e você nem chegou perto dos 10% ainda. E veja, na Bíblia, sabe qual é a palavra usada no Novo Testamento? Você não vê muito a palavra dízimo. Lá fala sobre como Melquisedeque trouxe os dízimos. Ainda acredito que seja válido hoje. Abraão já dizimava muito antes da lei ter sido dada, então, sabe, eu não concordo que isso ainda não seja algo que nós devemos fazer, mas não, acho que você não vai para o céu se não o fizer. Eu não acho que Deus vai ficar bravo com você se você não dizimar. Não acho que você vai deixar de receber bênçãos, mas você colhe o que você semeia. Então, aqui está a palavra que o Novo Testamento usa, seja generoso. Você sabe o que a palavra generoso significa? Ir além do que foi pedido. Pessoal, vamos lá. Veja que o requerido no Antigo Testamento era os 10%, mas agora Paulo diz, seja generoso. E sabe por que ele usou esse termo? Porque ele estava falando com os gentios que não entendiam a palavra dízimo. Então ele diz, seja generoso. Dê mesmo além do que você pode dar. Ajude as pessoas, compartilhe tudo o que você tem com as pessoas. Ele realmente nunca falou de 10%, então me parece que tudo tinha que estar disponível para Deus. As pessoas, sabe, no livro de Atos, venderam suas propriedades e trouxeram tudo, e todos tinham em comum, e todos compartilhavam todas as coisas. Então, quero dizer, se você quer ficar com o seu dinheiro, é melhor você ficar debaixo da lei do que se atrapalhar com Jesus, porque quando você se compromete com Ele, deixe-me lhe dizer, não se trata do dinheiro dele ou dela, e se você esconder o dinheiro em sua carteira, Deus sabe onde está. E às vezes Ele pede para você pegar e dar, talvez para alguém que você nem gosta. Vocês estão comigo? Outro dia alguém ligou para o nosso escritório e disse, eu preciso fazer uma pergunta. Eu tenho alguns amigos que realmente estão em atividades ilegais, mas estão ganhando muito dinheiro. E eles vão à igreja o tempo todo, e eles acham que não vão ser pegos e que Deus os está abençoando por causa da graça. O que você me diz sobre isso? Eu ri tanto, gente. Sabe o que eu disse? Essa é a pergunta mais idiota que já ouvi. Eu não disse isso para a pessoa, mas quando me trouxeram a pergunta no meu escritório, eu disse, você deve estar brincando.
Sabe, quão longe nós podemos chegar? Mas aqui está a coisa. Satanás engana as pessoas só um pouquinho de cada vez. Um pouquinho, e mais um pouquinho. É por isso que nós precisamos ter certeza de que o que nós acreditamos esteja de acordo com a palavra de Deus. E de que nós não baseamos as coisas apenas nas nossas experiências. A experiência é valiosa, mas nós aprendemos pela palavra de Deus e pela experiência de vida. Amém? Então, na verdade, a Bíblia nos ensina que se nós somos legalistas e fazemos tudo debaixo da lei, isto é um sinal de imaturidade espiritual. E que pessoas espiritualmente maduras sabem como ser lideradas e guiadas pelo Espírito Santo. Porque Deus escreveu a lei em nossos corações. Os 10 mandamentos estão escritos em nossos corações. Vocês estão me acompanhando? Estão bem? Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês são muito bons em transformar as coisas em lei? Quantos de vocês não têm uma pista do que eu estou falando? Tudo bem, darem um exemplo. Limpar a minha casa. Eu limpo a minha casa todos os dias. Nós aspiramos todos os dias, tiramos poeira todos os dias, polimos os espelhos da casa todos os dias. Porque, veja, realmente eu não me sinto bem sobre mim mesma. Eu me sinto melhor se as coisas ao meu redor estão bem arrumadinhas, sabe? Alguém está ouvindo algo do que eu estou dizendo? Então, você pode fazer a leitura da Bíblia ser uma lei. Certa vez entrei nesta coisa de ler a Bíblia toda em um ano. A igreja estava lendo toda a Bíblia em um ano. E você lia 2 capítulos no Antigo Testamento, 2 no Novo, um em Provérbios, outro em Salmos, todos os dias, 6 dias por semana. E você lia toda a Bíblia em um ano. E todos tinham um calendário. Eu coloquei o meu calendário na geladeira, na cozinha, para que as pessoas vissem que eu estava bem. Depois de ler seus 6 capítulos, você pega o marcador. A sua carne adora marcadores. Sabe, se você é um legalista e você gosta de lista, quantos de vocês amam uma lista? Ok. Agora, não há nada errado com uma lista. Mas isso que pode estar errado com a sua lista é que se você não fizer tudo aquilo que está escrito na sua lista, então você se sente condenado, ou culpado, ou mal consigo mesmo por isso. Agora, essa não é mais uma lista para manter você disciplinado, é a sua regra de leis que você deve seguir todos os dias. Uma das minhas filhas, que teve uma verdadeira reviravolta em sua vida por ter finalmente compreendido a graça, ela sempre foi muito legalista e eu me lembro dela. Ela escrevia em sua lista um número de peças de roupas que ela tinha que passar na época em que passávamos, sabe? E ela queria passá-las todos os dias. E nos dias de passar a roupa, se ela não conseguisse, ela nunca conseguia, porque ela estabelecia metas irrealistas para si mesma. Quantos sabem que às vezes nós mesmos preparamos o nosso fracasso? E então, se ela não conseguisse fazer tudo, ela se sentia mal consigo mesma, se sentia culpada o tempo todo. Então, eu acho que uma boa coisa a se fazer é parar de contar tudo. Pare de contar quanto tempo você ora e quantos capítulos da Bíblia você lê. Seja guiado pelo Espírito. Então aprenda algo e pare de fazer as coisas através de um tipo de numerologia para que você se sinta bem consigo mesmo. Eu estava muito bem contando que eu tivesse as marcas de ok no calendário, mas quando comecei a ter aquelas grandes lacunas porque eu não estava lendo 6 capítulos por dia, então eu ia para um cômodo onde estava o calendário e eu não podia esperar para me livrar daquilo. E então nós ouvimos muitas pregações sobre orar, 1 hora por dia. Você não pode orar comigo por 1 hora, era o que Jesus falou com seus discípulos. E todo mundo estava orando 1 hora por dia. Eu tinha o meu relógio e eu orava exatamente 60 minutos. Não importava se não estava fazendo sentido ou se não estava saindo do meu coração, eu fazia a minha hora. Deixe-me te dizer algo, muitos de vocês são muito mais legalistas do que pensam que são. E essa é uma das razões pelas quais vocês não estão desfrutando a vida.
porque a lei não traz alegria, ela traz morte. Nós somos salvos pela graça de Deus e também precisamos aprender a viver por essa mesma graça. Caminhamos por fé e recebemos a graça de Deus para nos ajudar a fazer tudo o que fazemos.